Fala pessoal, ele tem 13 livros no currículo: 1940, Viagem à Década Sem Copa, Sul-Americano de 1919 e agora está lançando 1970, Enquanto o Brasil Conquistava o Tri. Estou falando de Roberto Sander, ele que ajuda a resgatar um pouco, a registrar a memória do futebol brasileiro. Roberto Sander, é uma honra que você receba a gente aqui na TV Nossa. Quer saber como é que é, assim, depois de 50 anos aí da seleção do Tri, seleção de 70, como é que foi chegar a essas nuances dessa Copa de 70? Bom, antes de mais nada, é um prazer falar com vocês e os telespectadores da TV Lance. Bom, vamos se completar agora, né, em 2020, 50 anos. Então, eu me antecipei um pouquinho, já estou lançando agora no final de 19 esse livro, que, como você bem colocou, é um resgate, né, de um período espetacular do futebol brasileiro e muito associado à política, porque estava num momento em que o governo, né, um governo ditatorial, que se apropriava muito de elementos da sociedade para se legitimar, já que não era um governo que as urnas tinham consagrado. Então isso aconteceu com o futebol, né? E num momento de exuberância técnica, tática, com grandes jogadores, né, que existiam naquele momento, todos jogando no futebol brasileiro, isso criava um vínculo muito grande entre os jogadores e os torcedores, diferentemente do que acontece hoje em dia. Então o livro basicamente trata disso, de como o governo naquele momento, o governo militar, se utilizou do futebol e capitalizou em cima do sucesso da seleção brasileira. Você fala até, durante o livro, você fala muito com relação à maneira como eles faziam, né, no dia a dia, nos jogos do Brasil, de levar o hino nacional, né, essa tentativa de valorizar o patriotismo também em relação aos jogos. Exatamente, inclusive com a presença constante do presidente Médici nos jogos da seleção brasileira, não só nos jogos da seleção, como nos jogos do Flamengo, do Grêmio, do Atlético Mineiro, que eram clubes que ele tinha assim, uma certa simpatia, principalmente o Grêmio, no Rio Grande do Sul, né, já que o Médici era gaúcho, e aqui no Rio de Janeiro, o Flamengo. Então ele constantemente estava no Maracanã e ele tinha uma grande popularidade na época. A gente vivia o período do milagre econômico, e no livro eu explico bem o que representou esse milagre econômico, que foi um fenômeno, né, que acabou que privilegiou uma determinada camada da sociedade e não se estendeu aos mais desvalidos, vamos dizer assim. Sim. Então o governo precisava se legitimar, como eu falei, e o futebol era um prato cheio para isso, né, com craques, como eu disse, como Gerson, Pelé, Tostão, Rivelino, todos aqui jogando no Brasil, e eles eram como que soldados, digamos assim, né? E evidentemente eles não tinham essa consciência, a consciência política era muito pequena. Talvez o único jogador que tivesse uma consciência do que estava acontecendo era o Tostão, que sempre foi um jogador assim mais esclarecido, mais consciente politicamente. Você citou o Tostão, ele realmente falou, né? Até numa entrevista ele citou no Pasquim, né? Falou um pouco mais sobre isso. Isso na época teve uma repercussão negativa para ele não teve um temor na época? Ele deu uma entrevista para a revista Pasquim, que era um semanário, na verdade, né? E vendia mais do que a revista Veja na época. Pois era muito lido, muito importante. Grandes jornalistas trabalhavam no Pasquim. E as entrevistas do Pasquim eram sempre muito impactantes, né, com personagens como a Leila Diniz, né? E o Tostão foi um dos entrevistados. E ele não se furtou de dizer o que pensava a respeito do regime militar e temas sensíveis, como Guerra do Vietnã, por exemplo. Ele sempre se colocou sem o menor temor. O que ele diz é que o máximo que aconteceu foi ele ter recebido um telefonema anônimo ameaçando ele para evitar de ficar dando declarações, mas não passou disso. Era um jogador importante, tanto é que o Zagallo, que era um cara bem conservador, bem alinhado, né, com o governo, ao contrário do Saldanha, sempre considerou o Tostão, apesar do problema que ele teve no olho, uma peça fundamental para o Brasil conquistar o tricampeonato mundial. Você falou do João Saldanha e sempre se disse muito no inconsciente que eram as feras do Saldanha.
E houve aquela questão com o Médici, né? De que houve aquela lenda de que, eu não sei até onde isso é verdade, de que depois da declaração de o presidente escala o ministério e eu escalo a seleção, o Médici teria ajudado a tirar o Saldanha da seleção. Não sei até onde isso é verdade. Existem várias versões, né? O fato é que quando o Saldanha foi contratado para dirigir a seleção brasileira, no início de 69, a seleção vivia uma crise danada, né? E o Saldanha até foi um nome que trouxe uma certa surpresa, porque ele sempre se declarou como um comunista assumido, né? Um radialista muito polêmico, muito contestador, crítico, e ele mesmo assim foi contratado, né, pela CBD, pelo presidente João Avelange, para dirigir a seleção. E foi um sucesso tremendo. O Brasil fez umas eliminatórias para a Copa de 70, jogos excepcionais. Inclusive eu assisti muito desses jogos, menino, eu tinha 11 anos na época, já ia ao Maracanã constantemente com meu pai. Assistia ao, por exemplo, Brasil 5-0 na Venezuela, um jogo muito claro na minha memória. Inclusive o Tostão fez 3 gols nesse jogo e foi artilheiro, né, das eliminatórias. Mas no fim do ano, no fim de 69, o presidente então era o Costa Silva, que apesar de ser um linha dura, não ligava muito para futebol. Mas quando assumiu o Médici no final de 69, a presença do Saldanha na seleção passou a ficar um pouco difícil de ser levado adiante, né? E o próprio Saldanha, isso é uma das teorias, começou a tomar determinadas atitudes que tornaram essa relação bastante desgastada, como, por exemplo, essa declaração que ele fez, dizendo que para o Médici escalar o ministério dele e que ele escalaria a seleção. Eu sou apaixonado que o Médici sugeriu o Dario na seleção. Sim. E, coincidentemente, quando o Saldanha deixou a seleção, o Dario imediatamente foi convocado, em detrimento de outros jogadores que estavam em fase bem melhor e tecnicamente superiores, como o Toninho Guerreiro, por exemplo, que havia sido tricampeão paulista pelo Santos, jogando ao lado do Pelé, campeão paulista depois pelo São Paulo, se tornaria bicampeão paulista pelo São Paulo. Ele acabou não sendo convocado porque ele teria um problema físico que sempre foi muito mal explicado. Enfim, então o Saldanha, na verdade, era um paradoxo ele treinar a seleção brasileira, que estava sendo claramente comandada pelos militares, inclusive com membros do Exército na comissão técnica, como o capitão Coutinho, o capitão Carneiro, enfim, uma série de membros da comissão técnica que pertenciam ao Exército. Então o Saldanha acabou, uma das teses é que ele mesmo forçou uma barra para acabar sendo demitido da seleção brasileira. Porque ele, por exemplo, quando ia para o exterior e perguntavam para ele sobre a situação do Brasil, ele falava claramente que era um governo de ditadura, que havia tortura, ele denunciava frequentemente os maus tratos aos presos políticos do Brasil, e isso tornou realmente essa relação Saldanha-seleção inviável naquele momento. Mesmo assim, o Zagallo ele também tinha alguma coisa também a seu favor. Muita gente não deixa de ser uma injustiça ao Zagallo também, que ele mudou um pouco, ele manteve o esquema, trouxe algumas ousadias em relação à seleção brasileira nessa época. Não, o Zagallo realmente tem grandes méritos. Seria uma injustiça dizer que ele pegou uma seleção armada e ficou tudo fácil para ele. Não, ele pegou a seleção no momento de uma certa crise em função da saída do Saldanha e fez algumas mudanças táticas que foram importantes na campanha do Trilha, como, por exemplo, a colocação do Rivelino no time. Na seleção do Saldanha, o Rivelino era reserva. Então ele compôs ali, tirou o Edu, que era titular, né, no time do Saldanha, e colocou o Rivelino, jogando um pouco mais recuado, fazendo um papel parecido com o que o Zagallo fez em 58 e 62. E armou um time mais compacto. O time do Saldanha era mais ofensivo, era o clássico 4-2-4. Do Zagallo, o 4-3-3. E deu certo. O time do Saldanha também poderia dar certo, o Brasil ser campeão do mesmo jeito. Isso aí a gente nunca vai saber. Mas o fato é que os méritos do Zagallo são indiscutíveis, né?
O que encantou? Muita gente fala que tinha muitos camisas 10 nessa seleção. Por que ela foi tão irresistível assim? Eu acho que pelo talento individual de uma geração de craques, assim, talentos muito lapidados, né? Você pega aquele time, você tinha ali Carlos Alberto, você tinha Clodoaldo, que era um jovem de 20 anos, se não me engano, ele tinha na época, mas já um jogador que só não teve uma carreira mais brilhante porque teve problemas físicos em seguida. Mas ele fez uma Copa maravilhosa, Gerson, Jairzinho, Tostão, Rivelino, Pelé, no auge, com 29 anos. Então, era uma geração de jogadores realmente que fascinava. Eu tive o privilégio de, bem garoto, assistir todos esses jogadores jogarem. E eu ia ao Maracanã, eu sou tricolor, ver jogos do Botafogo, ver jogos do Santos, ver jogos do Cruzeiro, ver jogos do Fluminense, que tinha um grande goleiro, que era o Félix, e o Marco Antônio, que era o lateral esquerdo também na seleção. Eu ia a esses jogos e era muito comum naquela época todos esses jogos de times importantes o Maracanã lotar, porque esses jogadores levavam o torcedor ao estádio, eram sempre grandes espetáculos. E o que separava o torcedor dos craques da seleção era o alambrado, diferentemente dos dias de hoje. Quando o cara joga na Europa, vem aqui cheio de segurança, você não tem. Então, essa relação do torcedor com a seleção brasileira se esgarçou ao longo do tempo. Ali, apesar de muita gente saber que o governo estava usando as lojas da seleção para se promover, para capitalizar prestígio, a empatia que existia era tão grande que você não deixava de torcer por causa disso, mesmo o cidadão mais consciente. Falam muito isso, há uma convenção de que algumas pessoas de esquerda tentaram não torcer para a seleção porque isso talvez ajudasse a fortalecer o regime militar. Isso aconteceu de fato? Olha, eu era muito menino naquela época, tinha 12 anos, então não cheguei a receber esse tipo de influência. Eu torci desesperadamente, entendeu? Talvez se eu tivesse já uns 18, 20 anos, talvez não torcesse tanto, mas eu acho muito difícil deixar de torcer, porque, como eu disse, esses jogadores tinham uma relação direta com o torcedor. O Jairzinho jogava no Botafogo, Pelé no Santos, o Tostão no Cruzeiro, o Félix no Fluminense, o Brito no Vasco, naquele momento não sei se estava no Cruzeiro, no Vasco, enfim, essa relação, de quase uma simbiose do torcedor com o craque, fazia com que essa tese de que vamos torcer contra porque o governo vai se utilizar politicamente das vitórias da seleção acabasse por não funcionar. Acabasse no primeiro gol do Rivelino. Acabou ali. Inclusive o Joguei com Fúria no prefácio ele fala isso, que se tentou, as esquerdas, os setores da esquerda natural, mostrar que a seleção estava sendo usada e tal, mas foi só o Rivelino fazer o primeiro gol para isso ir por lá abaixo. É verdade. Que é uma coisa do pertencimento. Isso a ditadura não poderia tirar do brasileiro, mesmo usando isso, o pertencimento de que a seleção era do povo, e não de um governo. E para o leitor aí que está, leitor daqui do Rio de Janeiro, para os leitores, como é que eles podem adquirir esse seu livro? Não, no Brasil inteiro, quem quiser, quem se interessar em ler o livro através das principais livrarias, aqui no Rio, a rede da Travessa toda tem o livro, na Folha Seca, que fica na Rua do Ouvidor, no centro do Rio, o livro também vai estar disponível lá, e brevemente vai estar na Saraiva também, e eu tenho um distribuidor em São Paulo que manda para todo o Brasil. Então, querendo, o telespectador vai encontrar o livro. Perfeito, Sandra. Muito obrigado aí pela sua atenção, uma honra mesmo falar contigo. Ok, muito obrigado, agradeço aí o prestígio também. Eu agradeço. Um abraço.